ó, clamar pelo Senhor. Aleluia. Os ouvidos do Senhor não estão tapados. A oração é este lugar. Aleluia. Vamos clamar a Ele, porque só dele vem a nossa vitória. E se você está aqui nesta noite é porque você está precisando de uma vitória. E o Senhor está aqui para te entregar essa vitória. Aleluia. Eu tenho a fé no Senhor de ver que vem a nossa força, a nossa alegria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 192, queridos. Aleluia. Se a voz aqui falhar, os irmãos, continue aí, tá? Aleluia. Glória a Deus. Pelo mundo brilha a luz, ele morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e de culpa nos livrou, como o sangue que matou no Calvário. Teu sangue, somos redimidos, sim.
Glória a Deus. Livro do Êxodo, no capítulo 3. O tema é o capítulo 3, no versículo 14, mas nós vamos estar lendo do 11 até o 14. Aleluia. Êxodo, capítulo 3, do verso 11 até o 14. Glória a Deus. Eu estava lendo aqui para ler o livro, mas minha língua é um pouquinho diferente. Mas vamos ler todo mundo junto, numa só voz. Glória a Deus. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Vamos repetir esse versículo novamente. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Glória a Deus. Ele é, ele sempre foi, é e sempre será o nosso Deus. Aleluia. Nesta noite eu quero convidar a irmã Suza, vai estar fazendo a oração nesta noite. E logo depois das oportunidades vão estar sendo distribuídas para quem quer comprar a bênção, a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Pai Senhor, irmãos. Senhor Deus, Pai Celestial, a tua presença nos colocamos, ó Deus, mais uma vez essa noite. Agradecemos, ó Pai, por tudo que o fez e falou até essa hora, Pai. Pedindo ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, que fale também conosco, Senhor, através da ministração da tua palavra. Abençoa o dia de cada um, Deus, daqueles que aqui estão. Abençoa cada família, Jesus, aqui representada. Visita, Deus, aqueles que estão enfermos, leva cura, Pai. Nos abençoe, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Quem tem a bênção para contar? A irmã Fátima está com oportunidade nesta noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Paz, Senhor, irmãos. Amém. Quem tem filho sabe que é muito difícil, né? Você encher os filhos vai
de uma coisa, quem é o médico, tem remédio, o que você tem? Nada, vai morrer. Aí quando foi, várias vezes ele passei por isso, aí foi na sexta agora, passada, que foi a última campanha, né? Aí, que nós fizemos uma terceira passada, eu falei, Senhor, eu pensei comigo, né, Senhor? Acabou a campanha, vamos começar outra. Aí eu já quero resultado. Aleluia. Aí, quando foi na sexta-feira, ele me recebeu assim, dessa maneira, assim, que o ombro todo encolhido, sem olhar para a minha face. Aí, eu fiz um clamor pelo poder do sangue de Jesus, expulsando aquele mal que estava perturbando ele, estava colocando na mente dele, espírito de morte. Aí, depois, logo ele foi para o quintal, limpar o pão dele. Aí eu vi que já saiu do lugar, saiu do lugar. Daqui a pouco, ele não estava saindo na rua, já saiu, voltou, foi para a rua. Daqui a pouco, no outro dia eu escuto ele ouvindo oração. Aleluia. E hoje, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, antes de eu vir para cá, ele estava cantando. Glória a Deus. Ele faz manifesto, achou, e ele estava trabalhando, estava ouvindo louvor. Todo dia o pecado vem e chama, mas ele escolhe Deus. Glória a Deus. Aí ele falava, ele cantava junto com o louvor. Aleluia, Deus. Então, irmãos, a nossa oração, ela não é em vão. É verdade. Às vezes não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. Pode lembrar um ano, pode durar um mês, pode durar um dia, mas a resposta vem. Porque o nosso Deus, ele é das causas impossíveis, das causas difíceis. Aí eu vim comentando que a Ana Fátima no carro, e eu me lembro, saindo dali, eu queria ficar ali até ouvindo mais na lista do Senhor. E ele cantando todo dia, o pecado vem, me chama, mas eu escolho Deus. Glória a Deus. Esse Deus que nós adoramos hoje, Deus que nós escolhemos, nós adoramos de noite. Meu filho está lá adorando o nome do Senhor, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Cada dia milagre eu vejo que está operando a vida dele, através das orações das irmãs, dos irmãos, que a gente coloca ali, pedido de oração, as irmãs dobram o joelho ali, está orando, está intercedendo. E é muito gratificante mesmo. Eu agradeço a Deus, os irmãos, o pastor Ronaldo, a senhora Fátima, a todos os irmãos que têm orado junto comigo, pela grande vitória do Senhor me dado. Aleluia. Vai me dar mais ainda. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, irmãos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Porque às vezes nós queremos para hoje, para hoje, mas o nosso tempo não é o de Deus, né? Às vezes, se você receber sua bênção hoje, você vira as costas e esquece de Deus, né? Mas às vezes Deus traz no tempo certo, às vezes para até mesmo provar a sua fé, né? Mas nós estamos aqui nesta noite, crendo que o Senhor está ouvindo as nossas orações, crendo que o Senhor está ouvindo o nosso clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém tem alguma bênção para contar, algum testemunho? Amém? Vamos adorar o Senhor com mais um louvor enquanto os irmãos que trouxeram a sua oferta. Traz aqui na frente a sua oferta e logo após nós vamos estar passando para o pastor Ronaldo ministrar nesta noite. Aleluia. O homem das mãos curadas. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus, porque Ele já está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Jesus está aqui, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O homem das mãos curadas está passando por aqui. Sinta ele aqui. Sinta ele aí. O homem das mãos curadas está passando por aqui.
Mesma esperança morta, Ele faz ressuscitar. Não existe impossível, não há como duvidar. A viúva de Naim, chorando ao filho que perdeu, ressuscitou o Espírito e o povo perdeu. O homem das mãos curadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem das mãos curadas está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Amém, aleluia. Glória a Deus. Quero convidar o pastor Jonas nessa noite para estar fazendo a oração. Logo o pastor Ronaldo trazer a mensagem nessa noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, na tua presença nós estamos. Queremos colocar nas tuas mãos, teu filho, que vai ministrar a tua palavra em nossos corações. Usa de acordo com a tua vontade, com a necessidade de cada um dos teus filhos que aqui estão nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Coloca, por favor, aqui, Isabel, tema. Só esse tema. Eu já posso ver o Senhor trabalhando nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Eu só estava ali, saí de casa, recebi uma mensagem, deixamos 4 passagens Glória a para Deus. concluir, viu? Então Deus está trabalhando, fico feliz com a vitória da irmã Leia, porque a maior vitória que nós podemos contar é a salvação de uma alma, a libertação. Esse é o nosso alvo maior neste lugar. E eu queria que você lesse comigo mais uma vez, para que possa ficar bem claro no nosso coração. Vamos lá. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou e enviou a vós. Amém. Por isso aceitamos. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós ouvimos só esse versículo, deste capítulo, da história de um menino que nasceu sob sentença de morte, nós entendemos que Joquebede, ela lançou sobre a ação do Senhor a sua intenção de fé. Nós sabemos que Faraó tinha dado uma ordem a todos os filhos meninos que nascessem no povo hebreu, era para ser jogado no rio Nilo. E eu fico olhando para essa mulher que tem ali o seu filho, olha para aquele bebê e acha aquele bebê bonito, lindo, e intenta no seu coração: vou esconder esse para mim. E quando nós começamos a ver a história de Moisés, nós vamos nos assemelhar em vários sentidos da nossa vida. Nós vamos entender que aquele que é chamado, aquele que é escolhido por Deus, o inimigo intenta lá no vento, né? Nós entendemos que nós temos as nossas batalhas, as nossas pelejas, mas o inimigo lá no vento, ele tentou contra a vida de Moisés. Mas houve uma mulher chamada Joquebede, ela olhou para o seu filho e disse: esse aqui ninguém toca, esse aqui é Deus, esse eu vou esconder. E nós entendemos que essa mulher, sob direção de Deus, ela lançou uma expectativa muito grande no que o seu Deus podia fazer. E é o que eu sugiro para que façamos a partir desse dia, que nós abrimos esta campanha, essa nova campanha, e essa fala do próprio Deus: diga a eles que o eu sou enviou a vós. Você pode chegar na sua casa e dizer: o eu sou me mandou trazer uma palavra de vitória para você. Você pode dizer lá para o seu vizinho: Deus me enviou a te trazer uma palavra de vitória para a sua vida. Porque o eu sou chega na nossa vida no dia de hoje. Nós vamos andando e vamos observar
observando que essa mulher, ela ouviu a voz do Senhor. Ela colocou então seu filho num cesto, colocou o betume e colocou o filho no rio, ali esperando que acontecesse alguma coisa. A sua esperança não estava no homem, a sua esperança estava no que podia fazer o Senhor seu Deus. A Bíblia diz que esse cesto ficou ali em meio aos juncos, e a filha de Faraó vai lá se banhar e de repente encontra Moisés chorando lá no rio Nilo. Observe, irmãos, que ela não fez nada de sobrenatural, ela só ouviu a voz de Deus. Ela poderia ter feito outras coisas, poderia ter pegado essa criança, mandado para uma outra cidade, mandado para outro lugar, mas ela só fez aquilo que ela tinha ouvido dizer: toda criança que nascesse filho homem era lançado no rio Nilo. Eu vou lançar o meu filho ao Nilo, mas eu vou lançar do meu jeito, do jeito que o Senhor colocou no meu coração. E a Bíblia diz que essa mulher, essa princesa, filha de Faraó, olha Moisés e se interessa por aquela criança. E olha só a estratégia da vida de Joquebede. Ela manda Miriam, irmã de Moisés, se vai olhando, vai de longe, observando para ver o que vai acontecer. Algum milagre tem que acontecer na vida do meu filho. Vai olhando, vai observando o que o Senhor nosso Deus vai fazer. O que nós devemos observar, irmãos, que esse povo que estava no Egito um dia entrou pelas portas da frente. Nós entendemos que quando José foi vendido como escravo no Egito, e estando ali no tempo, no sofrimento, no calabouço, sofrendo as opressões, aquele moço tinha uma promessa da parte de Deus. Aquele que tem promessa com Deus e vela para que essa promessa se cumpra, esse é bem-aventurado na terra. Há uma palavra que diz: quem tem promessa não morre. Eu não posso afirmar para você que não morre, mas quem tem promessa precisa cuidar de que a sua promessa esteja viva diante do Senhor. Quem tem promessa precisa todos os dias zelar por aquilo que lhe foi prometido. E nós entendemos que Jacó manda os seus filhos então ao encontro de José e dá-se aquele encontro, dá-se então aquela liberação de perdão. Mas o que mais me chama a atenção é quando José, sob a orientação de Faraó, manda buscar Israel, Jacó, com seus filhos, e eles entram naquela terra com toda a pompa. José escolheu a melhor terra, o melhor lugar, e colocou ali o seu pai, sem colocar nenhum jugo sobre a vida dele. Acontece que o tempo foi passando, morreu-se José, morreu-se Jacó, morreu-se Faraó, e outros faraós que vieram não reconheciam aquele povo como sendo o povo de Deus. Uma coisa que eu quero dizer para você: seja reconhecido no céu. Você não se importa se alguém olha para você e não te dá reconhecimento, se não te dá nenhum crédito, mas seja reconhecido no céu. Aquele que é reconhecido no céu, quando ele dobra o joelho para orar, ele vai clamar, e Deus vai descer com resposta. Porque aquele que entende, que é melhor ser entendido, compreendido por Deus, escolhido de Deus, e zela por essa promessa, esse vai ser bem sucedido em tudo quanto ele fizer. Morreram-se todos. Agora fica aquele povo 430 anos em média cativo naquele lugar. E Deus tinha uma estratégia para aquele povo. Aquele povo começou a se lembrar agora das promessas do pai Abraão. Aquele povo começa a chorar diante de Deus, querendo uma libertação daquele cativeiro. E nós, quando olhamos isso, nós percebemos que Deus usa uma mulher inteligente, uma mulher sábia. Primeiro, Faraó tenta usar as parteiras, vai lá e diz: você vai lá todas as vezes que for nascer um menino homem, você dá um jeito de matar, faz morrer a criança que nasceu do sexo masculino. Aquelas parteiras ouvindo isso, mas temeram ao Senhor, quando são chamadas a Faraó, e elas dizem assim a Faraó: olha, as hebreias não são como as egípcias. As egípcias, quando dá luz, é aquela história, aquela bagunça. As hebreias não, elas têm experiência, porque elas se multiplicam, elas têm a bênção sobre a vida delas. Então nós começamos a tirar uma lição daí. E então
uma estratégia. Nasceu homem, lança no rio Nilo para morrer. E nós entendemos que quando aquela mulher pega aquela criança no seu colo, e eu fico olhando para a irmã Leia, é mais ou menos esse zelo, né, de mãe para filho, que Joquebede teve olhando. Senhor, deve ter uma saída, alguma coisa vai acontecer, né? E muitas crianças hebreias já tinham sido lançadas no Nilo, mas Joquebede entendeu que Moisés tinha algo diferente na sua vida. Moisés tinha um chamado de Deus. Miriam olha, e quando percebe, né, que aquela mulher tinha pegado, aquela criança estava chorando, ela imediatamente se aproxima e diz: olha, a senhora quer que eu vá até as hebreias e traga uma ama de peito para que possa alimentar, para que possa dar vida a essa criança? E foi imediatamente correndo sob autorização. E quando chegou, quem é que ela traz? Quem é que ela traz? Para Joquebede, a mãe da criança, sentenciada de morte, a mãe da criança que tinha sido lançado ali no Nilo sob um cuidado do Senhor. Agora tem ali a mãe, a ama, né, original ali, alimentando a criança, né, e cuidando, e ainda deu a ela, olha só que bênção, leva essa criança, cuida dela até que ela desmande, até que ela cresça, e depois traga de volta. Uma coisa que nós observamos nisso, irmãos, o inimigo intenta de todas as formas atirar o selo da promessa sobre a sua vida. O inimigo intenta de todas as formas de diminuir diante daquilo que Deus tem para a sua vida. E nós temos uma ferramenta poderosa, que é o nosso discernimento espiritual. A gente não tem que andar por vista, a gente tem que andar por fé, a gente tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé e saber que nada nem ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Joquebede sai feliz, mas uma coisa ainda está faltando. É comum, irmãos, no povo hebreu, quando nascia uma criança, imediatamente era dado um nome a essa criança. Moisés não teve nome ao nascimento. Moisés foi crescendo sem nome. E quando nós observamos que o Senhor aparece a Abraão já de idade, né? E fala para Abraão: eu tenho uma promessa para você, eu vou te dar um filho. E ele olha, ele idoso, Sara estava lá na tenda, quando ouve o Senhor falando essa promessa a Abraão, ela ri, ela achou graça, né? Como assim? Eu já não tenho mais os dias das mulheres, eu já sou idosa, meu marido avançado de dias, como pode isso acontecer? E riu, né? Mas de repente a promessa se cumpre, porque aquele que prometeu é fiel para se cumprir. Qual é o nome que ela deu imediatamente para o filho? Isaac, que simboliza isso, né? Porque ela riu quando ouviu a palavra do Senhor, né? Então o povo hebreu, ela tem esse costume, nasceu a criança e dá o nome imediatamente. Nos nossos dias, né? Meses antes da criança nascer, já tem um nome, né? Já sabe, já tem um enxoval bem prontinho e o nome já está escolhido. Mas no povo hebreu era de suma importância dar o nome assim que a criança nascia, devido à importância do momento do nascimento dessa criança. Nasceu então Moisés sem nome, né? Primeira coisa que o inimigo quis tirar é a vida de Moisés, mas não conseguiu. Então ele tenta contra a vida moral, né? A vida social de Moisés. Aquele que tem um nome, né? Nós gostamos de ser chamado pelo nome. Às vezes você tem alguém que fala: ô fulano, ô Beltrano, né? Mas é bom quando alguém te chama pelo nome, né? Regiane, Terezinha, né? É bom quando o Senhor, né, nos dá essa condição de termos um nome e zelamos por esse nome que o Senhor nos deu. Mas Moisés não teve. Moisés foi ter esse nome lá na frente, quando já estava grande, quando foi entregue lá, né, para a filha de Faraó, e ela daria o nome dele de Moisés, porque tiraram foi das águas. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que em tudo Deus tem um propósito. Esse menino foi crescendo, teve toda a instrução dentro dos palácios, mas ele nunca perdeu a sua identidade de hebreu. Ele viveu lá no palácio,
mas o seu coração estava lá com o povo hebreu. E quando nós olhamos para isso, nós devemos ter também um compromisso com a nossa identidade espiritual. Nós não somos um povo qualquer, nós não somos quaisquer pessoas, nós somos igreja do Senhor, nós somos o povo escolhido do Senhor. A Bíblia diz, olha só que coisa interessante, quando nós chegarmos aos céus, nós receberemos um novo nome, porque esse nome aqui é passageiro. Quando nós chegarmos no céu, nós seremos chamados por um novo nome que o Senhor nos dará, e isso é a nossa identidade celestial. Nós somos forasteiros nessa terra, mas um dia se cumprirá a promessa do Senhor na nossa vida. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e estaremos com Ele por toda a eternidade. A história de Moisés é uma história que me toca, é uma história interessante, né? Como Deus trabalhou na vida de Moisés. Mas Moisés cresceu, de repente viu acontecendo alguma coisa entre um egípcio e um hebreu, e ele entrou na confusão, foi lá e matou o egípcio. Matou o egípcio e alguém viu ele matar o egípcio. Logo depois ele quis entrar para defender uma situação, e alguém olhou para ele assim: olha só, por acaso você é juiz sobre nossas vidas? Por acaso você vai fazer conosco o que você fez com o egípcio? E Moisés temeu, e Moisés subiu então a procurar uma outra história para ele. Ele temeu o faraó, temeu pela morte, mas Deus em tudo ele tem um propósito. Quando Moisés chega, já adulto, vai encontrar uma esposa, filho de Jetro, que estava lá, né, com seu rebanho, e de repente ele entra em defesa das moças e do rebanho, e é chegado ao ouvido de Jetro, seu pai. Jetro mandou chamar Moisés, porque viu em Moisés qualidade. Deus precisa que nós sejamos vistos com qualidades além dessa terra, né? Além dessa terra. Nós devemos ter as características que teve o profeta Eliseu. Quando ele passava para lá, né, alguém dizia: lá vai o homem de Deus, né? Passamos para cá, né? Há de se dizer que ali vai uma mulher de Deus, ali vai o homem de Deus. Nós precisamos zelar, né, por essa nossa identidade. Mas o que me chama mais a atenção é a forma que Moisés teve um encontro com Deus em cima do monte do Senhor, o monte Horebe. Quando nós entendemos que ele sai da sua casa, e a Bíblia diz que ele vai para um vale e depois sobe ao monte Horebe, há uma intenção no coração de Moisés. Eu penso que Deus não pegou Moisés de surpresa. Moisés tinha uma intenção no seu coração de se reconectar com o seu chamado, com o seu Deus. A Bíblia diz que ele sobe e lá em cima o Senhor aparece a ele numa sarça ardente. O que nós devemos entender e observar de interessante é que ele viu a sarça ardente que não se consumia, mas ele não se assustou com isso. Ele levemente intentou olhar, ou seja, ele tinha a intenção de que acontecesse alguma coisa naquele monte. A Bíblia nos fala sobre isso em vários temas, e eu quero sugerir a você a viver uma vida intencional. Nós não devemos viver, né, de casualidades. Quando nós oramos pedindo um milagre a Deus, nós devemos ter a intenção de ver esse milagre acontecer. A nossa intenção é a aplicação sobre a nossa fé. Aquilo que cremos, naquilo aplicamos a nossa fé. Naquilo temos a intenção de investimento. E a gente começa a ter essa visão de que a vida cristã ela é feita de atitude. Toda ação ela gera uma reação. E às vezes a gente fica esperando: Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Mas às vezes você está esperando uma reação, uma ação, para entrar com uma reação. Viu? Quando nós colocamos aqui, os nossos pedidos de oração, nós não colocamos aqui por acaso.
Nos cultos de domingo nós adentramos a casa do Senhor para termos um tempo de adoração. E nós vimos com todo gás, com toda força, adorar ao Senhor. Mas quando nós participamos de uma campanha de oração, nós temos que ter a intenção de sermos abençoados. Porque até nessa questão, às vezes, o anjo vem e você está ali desligado e você não recebe a sua bênção. Porque não há intenção, né? Eu creio que Moisés tinha a intenção de receber algo de Deus naquele lugar. Quando aparece a sarça se queimando, porém não se consumindo, se fosse nós, de repente ficaria assustado. Opa, o que está acontecendo? Mas a Bíblia diz que Moisés lentamente ele tentou olhar. E quando ele viu, o Senhor olhou, disse para ele: Moisés, não olhes para cá, atente-se a alguma coisa, tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Por que era santo aquele lugar? Aquele lugar é santo, como é santo todo lugar que se manifesta a presença de Deus. Esse lugar é um lugar santo enquanto o Senhor está movimentando no meio da igreja, quando o Senhor está sendo adorado. Quando nós adentramos a casa do Senhor, nós temos que ter essa reverência de entender: opa, nós estamos diante do Deus de Abraão, nós estamos diante do Deus eu sou. E Moisés ouviu da parte de Deus, tirou a sandália dos seus pés, se aproximou, não pôde olhar, mas ele percebeu que a chama tomava a sarça, que ardia em fogo, mas ela não se consumiu. A sarça ardia, mas não se consumiu. Onde tem uma sarça nesta noite? Eu quero ser sarça nesta noite. Eu quero arder no fogo do Espírito Santo, mas não ser consumido, porque o fogo de Deus, quando ele vem como presença na nossa vida, né, ele nos queima o coração, mas ele não nos consome. A Bíblia diz que Deus é amor e é fogo consumidor, né? Mas o fogo da presença de Deus, ela é dócil, é gostoso sentir a presença de Deus, é gostoso estar na presença de Deus. E Moisés entendeu esse deleite em Deus, e Deus começa a falar com ele algumas coisas. Ele já esperava com isso, porque ele era um moço intencional. Ninguém vai no monte de Deus, ninguém vai no monte, né? Geralmente você leva o seu rebanho dos vales, né? Onde o mato é mais fresco, não tem morro. Ninguém vai levar o rebanho lá no monte ou para lá. Ele tinha uma intenção de ver alguma coisa acontecer, né? E Deus fala para ele: Moisés, eu tenho ouvido o meu povo clamando, eu tenho ouvido eles clamando por libertação, e vai lá e diz para eles que eu vou libertá-los de lá. Chega lá no faraó e diz: a ordem de Deus é para que você libere esse povo em paz, porque esse é o povo escolhido de Deus, o Deus de Abraão. E ele começa a questionar com Deus: como pode? Quem sou eu para chegar, né, até a faraó e dizer que eu vou tirar aquele povo de lá? E o Senhor começou a insistir com ele, né? Moisés, né? Há um propósito em tudo isso, né? Esse povo não pode ficar cativo para todo tempo. Eu vou tirar de lá e vou mandar eles para uma terra que manda leite e mel. A promessa que eu fiz a Abraão está de pé, né? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus te deu uma promessa, pode esperar que o tempo oportuno ela vai se cumprir. E Moisés continuou falando com Deus: Deus, tudo bem, eu chegar lá e falar com o faraó, o Senhor está me alinhando com esse propósito. Mas e o seu povo, e os hebreus? Quando eu chegar para eles para dizer: eu vim aqui porque o Deus de Abraão, o Deus da promessa, o pai Abraão,
veio para dizer para vocês que vocês vão sair dessa terra e Deus vai cumprir a promessa. Vocês vão para uma terra que manda leite e mel. E eles vão perguntar para mim: Deus, quem foi que te enviou? Quem foi que te enviou? Que Deus é esse? Você imagina por quê, irmãos? Um povo que tinha a promessa, que sempre foi a menina dos olhos de Deus. Israel sempre foi. Os hebreus sempre foram a menina dos olhos de Deus. Deus comprava qualquer guerra nessa terra para que o povo de Israel fosse abençoado. Mesmo o povo, virando as costas para Deus, Deus tinha sempre a intenção de um alinhamento com esse povo que Deus amou tanto. E nós entendemos que quando Deus fala isso a Moisés, e Moisés pergunta: quem é esse Deus? Como que eu vou dizer a eles? Esse povo já havia esquecido das promessas. Tinha um povo lá clamando por misericórdia, lembrando, mas esse povo já estava todo misturado lá com a idolatria do Egito, estava todo fora dos princípios de Deus. E esse povo começou a clamar, começou a lembrar, E esse povo era numeroso, irmãos, eram milhares e milhares, muitos homens, muitas mulheres, eram quase mais do que o povo do Egito, E esse povo começou a clamar a Deus, se lembrar das promessas. Então, olha só, tem uma coisa que move a oração de Deus, é a nossa oração. Eu creio em Deus, que é um Deus de memórias. Nós não podemos esquecer das bênçãos do Senhor na nossa vida. Às vezes nós estamos passando por algum processo e nós deixamos de olhar para trás e ver o que o Senhor já fez até aqui. No dia da aflição, nós somos tendenciosos a esquecer que a mão do Senhor nos livrou do dia mau, Nós somos tendenciosos a esquecer a benevolência de Deus. Então, a palavra de Deus diz para nós que eu quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. O filho da nossa irmã Léia está fazendo isso, sem perceber. Ele está de uma forma intencional querendo chamar a atenção de Deus. Ele está no meio do processo, mas ele está entendendo que se ele ouvir o louvor, Deus pode chamar a atenção de Deus. Quando nós dobramos o nosso joelho para fazer uma oração, e uma oração intencional, Deus tem trabalhado muito essa fala conosco. Não dobra o seu joelho de qualquer jeito. Assim, Senhor, olha, abençoa aqui, abençoa. Não, irmãos. Se dobrem diante do Senhor, mas tenha a intenção de receber o favor de Deus. Tenha o uso da palavra de Deus na aplicação da sua fala. O Senhor disse na sua palavra assim. Então o Senhor disse, então está dito. Assim será. Porque a palavra de Deus é poderosa. A melhor oração que nós podemos fazer é sobre uma palavra. Sobre uma palavra. E qualquer situação que você esteja vivendo, se você buscar uma palavra, você vai encontrar uma palavra que vai te dar um ânimo. Uma palavra que vai mudar o quadro e a situação. Uma palavra que vai trazer a atenção de Deus à sua situação. Então a intenção de Moisés foi alcançada naquele dia. Moisés, quando você chega lá, você diz para eles assim: o eu sou que enviou a vós. O eu sou que enviou a vós. Quando ele fala aos hebreus que o eu sou que enviou a vós, caiu-se uma barreira enorme. A cegueira daquele povo começou a se dissipar, porque eles se ligaram: o eu sou ao Deus de Abraão, o eu sou ao Deus de Abraão, o eu sou ao Deus de Jacó, o eu sou ao Deus de Isaac. Então eles entenderam: opa, as nossas orações foram ouvidas por Deus, as nossas orações estão sendo ouvidas por Deus. E aí nós já sabemos o final dessa história. Moisés ouve a voz do Senhor em várias tentativas, porque o inimigo não vai deixar a situação de qualquer jeito. Ele vai tentar uma vez, duas vezes, três vezes, mas a palavra que Deus tem para você é o seguinte: se por um caminho vier contra a tua vida, por 7 vão ter que sair
Deus, ela tem que se cumprir na sua vida. A promessa de Deus, ela é fiel. Fiel é o que nos prometeu, e nada do que o Senhor te prometeu vai ficar para trás. Mas seja intencional na sua fala com Deus. Chega diante de Deus dizendo: Senhor, eu creio. A tua palavra diz, né, que o Senhor é poderoso para me dar vitória. A tua palavra diz que eu ocupo um lugar, né, na dimensão espiritual em Cristo Jesus. Então é este lugar que eu vou ocupar. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma vai chegar à minha casa, porque a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, a minha história é escrita pelo Senhor. E nós vamos caminhando. Não somos nada diferentes de Moisés. Nada diferentes. Se você perceber, olhar para trás, você vai ver quanto o inimigo tentou contra a sua vida. Quantas coisas você viveu desnecessariamente. Em quanta situação de humilhação, de pecado, de ruína você viveu desnecessariamente. Feliz é aquele que nasce no lar cristão, que é ensinado desde a sua meninice, né, ali os princípios do Senhor. Quando ele crescer, não vai se desviar. Então ele pode tentar, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas a sua intenção, a sua oração, ela tem que ser intencional. Toda carga, todo mal, saia da minha casa, saia da minha família, em nome de Jesus. Eu te convido a ficar de pé, porque nós vamos fazer uma oração de guerra, de apropriação nesta noite daquilo que é nosso, porque aquilo que é teu, o inimigo não pode levar, aquilo que é teu, o inimigo não pode tocar, viu? E a nossa oração vai ser intencional, para Deus chegar lá dentro da tua casa, lá dentro, lá onde está o teu problema, e Deus te dá vitória. Amém? Vamos orar comigo. Senhor nosso Deus, Pai, nós clamamos ao Senhor nesta noite. Nós adentramos, ó Deus, a tua presença, porque tu és poderoso, tu és, ó Pai amado, o eu sou, e nós te glorificamos, ó Deus querido, porque todas as tuas promessas, ó Pai amado, elas se cumprem na vida daqueles que creem no Senhor, daqueles que confiam no Senhor. Pai amado, esta igreja ora de forma intencional nesta noite. Nós clamamos ao Senhor para que entre, Pai amado, nas causas nesta noite. Vai lá na casa da irmã Lélia nesta noite. Pai amado, visita aquele moço, ó Pai, de uma forma sobrenatural. Senhor, continua movendo, ó Deus querido. Vai dissipando toda a legião, ó Pai amado, todo espírito da morte. Em nome de Jesus, nós te damos uma ordem agora. Saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, vive teu anjo com espada desembanhada. Senhor Jesus querido, espada de fogo. Senhor, move as águas dentro daquela casa. Em nome de Jesus. 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 Sandra, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pai, nós apresentamos a vida da irmã Sandra. Pai, nós colocamos ela nas tuas mãos. E a nossa oração, ela é intencional. Nós clamamos para que o Senhor visite a vida do Jefferson. Em nome de Jesus. Pai amado, vai ao Deus querido. Ó Deus querido, vai trabalhando. Toca, Pai, na vida do Jefferson. Do alto da cabeça, as plantas dos pés, Pai, vai dissipando com toda a força contrária, toda a obra das pernas, em nome de Jesus. Nós damos uma ordem em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Pai, nós queremos agora orar pela vida de Sandra, por revestimento de poder. Pai amado, porque uma filha guerreira, ela entra na batalha. É necessário, Deus querido, ó Pai, venha sobre ela. Ó Deus, no nome de Jesus. Ó Pai amado, toca à direita, à esquerda, à frente, à retaguarda, acima e embaixo. Pai amado, unge, Deus, as mãos da tua filha, em nome de Jesus. E a destra
destra para a peleja, a destra para a batalha, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, calça os pés dela com sapatos de fogo e confia, Deus, a vitória. Manda, Deus, o anjo lá na casa dela agora, os 4 cantos daquela casa. Pai, faz uma revista, Deus. Pai, agora tudo que não é teu, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Saia em nome de Jesus e manifesta, Pai, o teu poder em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Creia no milagre. Amém? Deus abençoe. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos fazer o nosso ciclo aqui para a gente finalizar o culto dessa noite. Aleluia. Peço aos intercessores para estar orando pelos pedidos nesta noite. Aleluia. Terça-feira que vem tem mais, tá, irmãos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.